cantor David contratou um advogado de defesa de destaque. Rumores e especulações sobre a morte da garota de 14 anos, Celeste Rivas Hernandes, continuam crescendo. A adolescente foi encontrada morta em um carro registrado no nome do artista viral que estava no meio de uma turnê, quando seus restos mortais foram encontrados. Agora, enquanto a família de Celeste se prepara para se despedir, estamos investigando os detalhes mais recentes, assim como as teorias sobre o que pode ter acontecido com ela. Vamos analisar isso com o advogado criminal, ex-promotor Matt Mangino. Bem-vindo ao Sidebar da Law and Crime. Sou Jesse Weber. A música Romantic Homicide foi um dos sucessos que levou David Anthony Burke, o Davi, à fama. Ela retornou à Billboard Hot 100, não é? O hit viralizou no TikTok em 2022. Ela retornou às paradas na posição 38, segundo a Billboard. Então, por que esse interesse agora? Quem acompanha o Sidebar sabe que muita coisa está acontecendo agora. Fãs novos e antigos relacionam o título assustador da música à investigação da morte de uma adolescente ligada a David antes de desaparecer em 2024. Agora estamos falando do fato de que o corpo dela foi encontrado em um carro registrado no nome dele. Estamos cobrindo todos os ângulos da investigação do Departamento de Polícia de Los Angeles sobre a morte de Celeste Rivas Hernandes. A causa da morte segue adiada na certidão de óbito e não sabemos como ela morreu. A polícia diz que o corpo em decomposição dela foi encontrado no porta-malas de um Tesla, em um pátio de reboque em Hollywood, Los Angeles, em setembro. Isso foi um dia após ela completar 15 anos. Fontes do Departamento de Polícia de Los Angeles disseram à revista People que os restos de Celeste ficaram semanas no carro, aparentemente abandonado em uma rua do bairro antes de ser rebocado. Funcionários do pátio de reboque chamaram a polícia, quando pelo menos uma pessoa percebeu que havia um cheiro horrível vindo do carro. Os socorristas encontraram o corpo de Celeste aparentemente enrolado em um saco plástico. Mas é o seguinte, apesar daquele Tesla estar registrado no nome de David, apesar dele aparentemente alugar um imóvel perto de onde o carro estava estacionado, e mesmo com sua suposta ligação com a vítima, ele não foi nomeado como suspeito. Ele não foi nomeado como pessoa de interesse. Ele não foi oficialmente implicado em qualquer irregularidade ou crime. Até o momento, ninguém foi nomeado suspeito. Na verdade, um oficial comandante do Departamento de Polícia de Los Angeles disse que é possível que Celeste nem tenha sido assassinada. Que talvez a morte dela, quando pensamos sobre isso, tenha sido atribuída a outra coisa, um acidente, overdose. Ou seja, pode ser que o único crime tenha sido tentar esconder o corpo dela. Enquanto aguardamos exames como os toxicológicos, o legista fez autópsia em Celeste e concluiu que ela não estava, nem esteve grávida no último ano. Isso é importante porque houve especulações de que poderia ter havido algum tipo de relação sexual entre David e essa jovem. Ele tem 20 anos. Com os crescentes rumores sobre seu envolvimento, David cancelou a turnê que teria mais paradas nos Estados Unidos da América e no exterior. Ele sumiu e ninguém sabe onde está. As redes sociais dele quase não têm novos vídeos ou fotos, mas tem isso aqui que é novo. A revista LA Magazine agora informa que David contratou uma advogada de defesa de celebridades famosa, Blair Burke. Agora, ela já representou clientes de altíssimo perfil: Harvey Weinstein, CeeLo Green, Bruno Mars, Britney Spears, Lindsay Lohan. Ela também, aliás, mais recentemente, representou Monica Cimentelli, a mãe de Los Angeles, que foi condenada à prisão perpétua pelo assassinato em 2017 de seu marido, o cabeleireiro de celebridades Fábio Cimentelli. Para discutir as implicações desses detalhes, incluindo a contratação de um advogado de defesa, convidamos nosso advogado criminal e ex-promotor, Matt Mangino. Só para esclarecer, Matt não nos representa criminalmente, mas gostamos muito dele aqui. Matt, é ótimo te ver. Muitos detetives online na comunidade de crimes reais estão obcecados por esse caso. Eles investigam as atividades online passadas de David, especialmente postagens envolvendo Celeste, que acham ser com ou sobre ela. Houve muita reação à contratação de Blair Burke por ele.
Antes mesmo de entrarmos nas reações online, quero saber sua opinião sobre o fato de ele, aparentemente, ter contratado Blair Burke. Bem, essa é uma boa decisão. Sabe, sempre que seu nome começa a circular em uma investigação criminal, mesmo que a polícia tenha deixado claro que ele não é suspeito neste momento, sempre é uma boa ideia contratar um advogado antes de falar com qualquer pessoa, antes da polícia vir falar com você ou pedir para falar com você. Tenha um advogado ao seu lado, alguém que possa pelo menos tentar controlar a narrativa, porque, claro, ele é uma celebridade e sua riqueza e seus recursos vêm do seu status de celebridade. Por isso você quer proteger isso também. E por isso, num advogado de defesa criminal, especialmente alguém que já representou outras pessoas que são celebridades, pode ser muito útil nesse momento tão importante. Por que fazer isso agora? Isso foi depois que Celeste foi identificada. Isso foi depois que, aparentemente, a propriedade que ele estava alugando foi revistada pelas autoridades. Segundo relatos, eles confiscaram alguns materiais. Isso foi depois que ele cancelou sua turnê. Isso foi depois que o atestado de óbito foi publicado. Por que agora? Bem, eu acho que, sabe, vamos ser honestos, quero dizer, essa é uma situação meio estranha. Não há dúvida de que existe uma ligação entre ele e essa garota adolescente, muito jovem. O corpo dela é achado no carro dele. Ele tem um lugar, ou o gerente dele tem um lugar ali perto onde ele pode ter ficado hospedado. Sabe, não podemos ignorar as letras de algumas músicas dele, que são estranhamente parecidas com os fatos desse caso. Agora, os promotores não vão apresentar acusações de homicídio até saberem a causa e a forma da morte. E, como seus telespectadores sabem, Jesse, isso pode ter sido uma morte acidental ou suicídio. É improvável que tenha sido por causas naturais, mas a questão é, foi homicídio e qual foi a causa da morte? Quando essas duas questões forem respondidas, acho que a investigação realmente ganha força. O que ela está fazendo nos bastidores? Em outras palavras, a maioria das pessoas pensa em advogado de defesa criminal. Ah, só depois que você é preso, certo? Após ser indiciado e acusado, quando o processo criminal inicia, é o momento de contratar um advogado de defesa. O que ela poderia estar fazendo nos bastidores agora? Será que ela está fazendo comunicações por canais informais com suas fontes, possíveis fontes na polícia, no Ministério Público, para ver se há acusações em andamento? Será que ela está tentando contar para eles o que seu cliente faz? Será que está divulgando a declaração? Devemos esperar uma declaração dela nos próximos dias? Bom, então, sabe, um advogado de defesa criminal experiente e calejado tem muitos contatos. Então você tem pessoas no escritório do promotor com quem tem relacionamento, sejam advogados ou detetives. Você tem pessoas no departamento de polícia com quem mantém relacionamentos de longa data? O que você quer fazer, sabe, neste momento, é entender o cenário. Quero dizer, para que direção isso está indo? Você sabe o que estão investigando? Acho que revistaram a casa dele. Então você quer saber o que foi encontrado lá, se de fato eles quiserem compartilhar. Além disso, sabe, talvez essa seja uma situação em que a acusação mais grave vai ser, sabe, abuso de cadáver ou descarte ilegal de um corpo. Bem, agora você quer tentar controlar essa narrativa e começar a dizer, olha, meu cliente não tem nada a ver com isso, seja qual for a situação. O conhecimento é fundamental nessa situação. Sabe, a inteligência, o que eu posso descobrir para proteger meu cliente, não só de uma acusação criminal, mas também do escrutínio público que pode vir com tudo isso. Quero saber sua opinião sobre esses comentários. Segundo a Fox LA, muitos falaram sobre isso na internet. Alguém comentou, você não me pagaria o bastante para defender esse cara. As provas contra ele são enormes como o Monte Everest. Outro comentou, contratar advogado famoso costuma indicar culpa e busca por pena menor. Mas é claro, teve um usuário de rede social que apontou que, no tribunal, ele é inocente até que se prove o contrário. Contratar um advogado é direito de todos e não torna ninguém culpado. Matt, qual sua opinião? Bem, eu acho. O último comentário, eu acho que é o mais sensato, porque, veja, a gente nem sabe quais são as circunstâncias aqui. Acredito que ele está sob pressão, talvez pela internet, já que cancelou a turnê. Sabe, ele percebeu corretamente que precisa de ajuda profissional.
ele precisa de alguém para guiá-lo nessa situação, esteja ele envolvido ou não, porque agora ele está envolvido por implicação, por escrutínio público. E para um artista ou uma celebridade, isso é extremamente importante. Então ele precisa garantir que vai lidar com isso com o melhor aconselhamento possível. Tenho certeza de que ele conta com uma equipe de mídia e gerenciamento de crises ajudando-o nisso. Mas, você sabe, é preciso ter uma equipe reunida para garantir que você está cuidando de todos os detalhes e se protegendo da melhor forma possível nessa situação. Só quero enfatizar isso. Teria sido sensato ele ter contratado um advogado de defesa criminal no momento em que foi noticiado que um corpo foi encontrado em um carro registrado em seu nome? Ou, deixando isso de lado, essa é uma parte. E B, só para deixar claro, isso indica ou não que pode haver uma decisão da promotoria em breve. Em outras palavras, que pode haver uma prisão, que pode haver uma acusação formal, algo desse tipo. Só quero deixar claro esses dois pontos. Sim, Jesse, existem algumas formas de ver isso. Então, em primeiro lugar, sabe, é estranho estar em turnê e ouvir: "Ei, encontraram um corpo no seu carro". Por outro lado, ele pode dizer: "Não sei nada sobre isso. Não sei como isso aconteceu ou se alguém mais usa meu carro, mas penso, isso não vai recair sobre mim". Mas então, de repente, ao ver toda essa agitação na mídia, sabe, nas redes sociais, talvez você pense: "Poxa, é melhor eu arrumar um advogado". Certo, isso também pode fazer parte do raciocínio aqui, mas por outro lado, acho que seu ponto é válido. Alguém pode ter ligado do escritório do promotor dizendo: "Olha, estamos recebendo alguns relatórios preliminares do legista, ainda sem relatório do legista, mas você deveria procurar um advogado". E esse é o tipo de coisa que pode acontecer aqui. Quero dizer, estamos especulando, mas eu consigo entender, sabe, dos dois pontos de vista. Então deixa eu te perguntar uma coisa rapidinho, sobre a linha do tempo. No ano passado, Celeste foi considerada desaparecida várias vezes após, supostamente, fugir de casa em Lake Elsinore, Califórnia. Ela apareceu em câmeras de segurança fora de uma loja de bebidas na área antes de correr e sair do campo de visão. Acreditava-se que era a última vez que ela aparecia em vídeo, mas desde então, a linha do tempo mudou. Já discutimos isso antes, mas, após a TMZ obter imagens de câmeras que mostram Celeste em 8 de setembro de 2024, isso foi meses após ela ser dada como desaparecida. Segundo a TMZ, o vídeo da MES veio de vizinhos que disseram que a família dela ficou chateada por causa de uma pegadinha de tocar a campainha e sair correndo. Parece haver gritos e uso de insultos raciais. Não se sabe se Celeste já tinha voltado para casa ou apenas estava de passagem, mas é um detalhe arrepiante. Sabe, isso foi exatamente um ano antes dos restos mortais dela serem encontrados naquele Tesla. Quando falamos sobre a linha do tempo, quando falamos sobre Matt, sobre quando ela pode ter sido morta, quanto tempo ela poderia ter ficado naquele carro, quais foram os movimentos ou ações dela antes da morte. Quão significativo isso é para a investigação. E mais uma vez, ele só busca um advogado após a divulgação das imagens. Não estou dizendo que isso está conectado, não estou dizendo que está relacionado, mas tenho que imaginar que essas imagens são significativas. Bem, sim, quero dizer, uma linha do tempo é sempre importante, sabe? Tentar determinar, sabe, quando esse possível homicídio ou quando a morte dela ocorreu, sabe? Onde ela estava, sabe? Imediatamente antes disso, se você conseguir juntar essas peças, porque, sabe, isso nos diz coisas muito importantes. Primeiro, onde estava Davi naquele momento, sabe? Quando você alega que a morte dela ocorreu, isso é significativo. Outras pessoas estavam envolvidas ou tinham ligação com ela? Onde elas estavam naquele momento? Então, a linha do tempo é sempre algo que promotores e investigadores querem revisar e estabelecer, porque isso coloca as pessoas em lugares específicos quando um possível crime ocorreu. E eu preciso te perguntar sobre isso. Certo, então há novas reportagens da TMZ, News Nation, ABC News, que aparentemente mostram que os delegados do xerife do condado de Riverside foram chamados à casa de Celeste, em Lake Elsinore, 11 vezes ao longo de 14 meses, entre fevereiro de 2024 e abril de 2025. Não se sabe quantas ligações envolveram Celeste ou outros familiares, mas a News Nation
informou que a polícia confirmou 2 visitas de delegados à casa dela em 19 de março de 2024, tá? Então, esse é o mesmo dia em que ela foi vista do lado de fora daquela loja de bebidas. O ex-namorado de Celeste, Damian Hernandes, falou à TMZ sobre o relacionamento deles na escola, afirmando que Celeste tinha uma vida difícil em casa. Charles Latibaudiere, da TMZ, disse para Ashley Banfield que ele contou que ela dizia que os pais eram muito maus e que não gostava de ficar em casa. Ok, Matt, então quão crítico é essa parte para a investigação? Bem, eu acho que é fundamental porque parece que há um período de tempo em que ela fica sem supervisão de qualquer adulto. Quero dizer, estamos falando de uma garota de 14 anos. Ela não está em casa. Onde ela está? Você sabe o que ela está fazendo? Muitas perguntas precisam de respostas. Ela estava indo à escola? Como ela ia para lá? Há várias coisas que você poderia juntar. Quero dizer, estamos falando basicamente de uma criança que está desaparecida e sem supervisão. E onde ela está e como ela continua existindo no sistema? Talvez sem frequentar a escola, sem a participação dos serviços de assistência à criança. Há muitas perguntas em relação a isso. Retomo esse ponto. Você já mencionou por que ele contrataria um advogado criminal para isso? Porque ele pode realmente não ser responsável pelo que aconteceu aqui. Ele pode não ter nenhuma ligação com isso. Tem algo que está circulando por aqui. Pelo menos, eu tenho tentado levantar a questão se é possível que ele esteja sendo alvo. O que quero dizer? Acho muito estranho onde o corpo da Celeste foi encontrado. Veja o que a polícia sabe sobre o início da investigação. O Tesla foi multado por estacionar irregularmente em 27 de agosto de 2025. Multa de estacionamento emitida em 3 de setembro. Em 5 de setembro, ele é apreendido. Restos mortais de Celeste encontrados em 8 de setembro. Dias depois, detetives da Unidade de Homicídios e Roubos, do LAPD, cumpriram um mandado de busca na casa próxima que David aparentemente estava alugando. Retiraram várias sacolas de evidências, mas não sabemos o que são. Ele cancelou a turnê. E no mesmo dia em que o corpo de Celeste foi liberado para a família, aparentemente foram vistos carregadores retirando coisas desta casa alugada em LA. O proprietário contou ao TMZ que Josh Marshall, empresário de David, avisou sobre a rescisão do contrato de aluguel. Ok, deixa eu te perguntar uma coisa. É estranho alguém, digamos, matar Celeste, colocar ela nesse carro e o corpo dela já estar em decomposição. Esse carro ficou parado ali por muito tempo, à vista de todos. Dizem que já foi alvo de reclamações, multa e até guinchado. Me parece que... Será que é possível que alguém queria que o corpo fosse encontrado e que fosse encontrado no carro, registrado em nome de David, ao invés de alguém ter cometido um crime, ter entrado em pânico e não ter tido tempo suficiente para se livrar do corpo? Isso parece incrivelmente descuidado. Quero dizer, não estou criando uma teoria da conspiração aqui, mas fico me perguntando se isso é algo que precisa ser investigado. Acho que tudo deve ser investigado, Jesse. E, sabe, me chamou a atenção quando li algumas reportagens que, sabe, a música de sucesso dele fala especificamente sobre arrastar uma pessoa e colocá-la no porta-malas de um carro. E agora sabemos que, com base nesse incidente que aconteceu, ele voltou às paradas da Billboard com essa mesma música. Ela voltou, vivemos tempos estranhos. Às vezes, você sabe, más notícias podem ser tão lucrativas quanto boas notícias para uma celebridade, para um artista. Então, poderia ser alguém tentando replicar a música? Isso é algum esforço para trazer a música de volta ao domínio público, onde as pessoas vão começar a ouvi-la e ela acaba entrando no top 100 da Billboard? Como falei, Jesse, às vezes não sabemos distinguir boas ou más notícias e como isso te impacta. E eu acho que algo assim também precisa ser examinado a fundo. Quando você acha que vamos ter uma resposta? Quando você acha que vamos ter mais informações? Bem, assim que o laudo do médico legista sair, esse laudo vai nos fornecer a causa da morte, mas temos um corpo em decomposição, então isso pode levar um pouco mais de tempo. Então isso também vai nos dar o modo, e se o modo de morte for homicídio, esse caso vai explodir.
Se for indeterminado, isso pode ser outro fator que vai impactar a direção que essa investigação vai tomar. Uma coisa que não perguntei. Você acha que ele cooperou com as autoridades, já que houve relatos disso? Um comandante do Departamento de Polícia de Los Angeles afirmou não poder confirmar a cooperação dele. Você acha que em algum momento, no último mês mais ou menos, ele conversou com as autoridades? Ele sentou para uma entrevista? Uau! Se ele fez isso sem um advogado, então cometeu um grande erro. E não estou dizendo que isso significa que ele fez algo errado. Só estou dizendo que qualquer pessoa que seja um possível suspeito ou esteja sendo investigada pela polícia e que se senta para conversar com a polícia sem um advogado, cometeu um erro grave. Matt Mangino, vamos ver no que isso dá. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado, Jesse. Isso é tudo por agora no Sidebar. Obrigado por nos acompanharem. E como sempre, inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou onde ouvir podcasts. Você pode me seguir no X ou no Instagram. Eu sou o Jesse Weber. Até a próxima.